Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, eu vou conversar com vocês sobre incidentes de recursos repetitivos, o IRR lá do TST. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço para que vocês acionem o sino de notificações, se inscreva aqui no canal para que você sempre receba esse conteúdo de direito do trabalho e processo do trabalho, para que você sempre esteja atualizado, seja na sua prática trabalhista, se você é uma advogada trabalhista, se você é um advogado, e com certeza para que você também se atualize e se prepare para estudar para a prova da OAB, se prepare para estudar para os concursos que vêm aí no ano de 2025. Por exemplo, pessoal, saiu o edital recente do TRT Rio, vai ter prova em maio, então aproveitem para estudar aqui comigo, você será muito bem-vindo a participar aqui da nossa comunidade. Além de se inscrever aqui no nosso canal, também nos seguir no Instagram, Gustavo Eugênio Advogado, aproveita, pessoal. E se você já gostou desse assunto, incidente de recursos repetitivos, já dá um like nesse vídeo que com certeza irá nos ajudar. E também aproveita e compartilha esse vídeo com outras pessoas. Você sabia que quando você compartilha esse vídeo, você, além de ajudar o seu amigo, a sua amiga, você também está nos ajudando aqui no nosso canal, porque quando você assiste esse vídeo até o final e compartilha esse vídeo, da mesma maneira que você dá o like, o YouTube, ele percebe que esse conteúdo é um conteúdo relevante e também ele vai automaticamente oferecer e encaminhar esse vídeo para outras pessoas que tenham o mesmo interesse que você. Pessoal, o IRR, incidente de recurso repetitivo, digamos assim, é algo relativamente novo, não é tão novinho assim, não é tão novinho, mas comparado a tantas informações que nós temos aqui há muitos anos e há décadas, considero que isso seja um tema, entre aspas, recente. Então é bom nós estudarmos o IRR, até porque além de naturalmente você precisar para uma prática trabalhista, já vi incidente de recurso repetitivo cair em prova de TRT. Inclusive, TRT na prova em 2024 teve questão de TRT falando sobre isso, pessoal. Então é bom que você estude, porque é um tema quente que pode cair na sua prova. Quando você for estudar incidente de recursos repetitivos, a primeira informação que a doutrina nos passa, e eu preciso passar, transmitir, repassar isso para você, é o seguinte: qual é o objetivo dos incidentes de recursos repetitivos? É uniformizar a jurisprudência para que não se repitam recursos repetitivos eternamente. Com certeza, você está atento ao dia a dia da prática trabalhista, dos tribunais, e você sabe que, infelizmente, os nossos tribunais, eles são lentos, seja em algum aspecto ineficiência dos tribunais, mas também pela quantidade de demandas e demandas repetitivas que versam sempre sobre os mesmos assuntos. É lógico que às vezes todos têm falhas,
Seja um advogado que pode falhar, seja um servidor público que está falhando, seja um serviço público que pode falhar. Ninguém é perfeito e os órgãos públicos também não são perfeitos. E nós da sociedade, seja como advogado, como cidadão e como parte, ou como servidor público, nós temos que buscar melhorar toda essa questão da justiça do trabalho e da sua morosidade. É lógico que varia de um caso para o outro. E um dos motivos que atrasa os julgamentos e as resoluções dessas demandas são essas demandas repetitivas. É por isso que nos últimos anos os recursos de revista do processo do trabalho no TST, os recursos extraordinário e especial lá na Justiça Comum e também recurso extraordinário para o processo do trabalho, eles sempre buscam, os tribunais superiores, eles buscam filtrar o máximo possível para que essas demandas, elas não cheguem lá no TST. Por quê, pessoal? Primeiro porque os tribunais superiores, se você analisar, eles julgam os recursos do país, eles julgam os recursos de todo o Brasil, do país inteiro. Então, eu imagino que você deva perceber que isso não deve ser fácil. Imagina um tribunal julgar 500 mil processos no ano. Como é que esse tribunal vai conseguir ser célere, julgando 500 mil processos no ano, ou julgando 1 milhão de processos no ano? Não há a menor condição de qualquer tribunal, seja o STF, seja o TST, ser célere, ou o STJ. É por isso que muitas vezes o processo ele vai para o Tribunal Superior e não tem julgamento em 3 meses, em 4 meses. Às vezes vira um ano, passa o ano e o tribunal passa 1 ou 2 anos e aquele processo talvez não possa nem ser julgado. No âmbito do TST, eu não vou te passar uma posição exata, porque cada caso é um caso. Pode parecer muito repetitivo isso, pode parecer um discurso pronto, mas sempre tenha em mente que cada caso é um caso. Vou dar exemplo aqui de terceirização no TST. Nos processos nos quais eu sou reclamante e o processo, quando ele chega no TST, eu já chego para o meu cliente e falo: olha só, eu não tenho a menor previsão e infelizmente os processos eles estão parados, eles estão suspensos. E tem processo que já chegou no TST, já vai fazer 2 anos, porque aquele caso específico ainda não foi julgado no TST. Porque no caso da terceirização, ela ainda falta ser julgada no STF. Então, o STF suspende e o TST suspende também. Como esse, tem vários outros exemplos. Mas existem outros temas, outros assuntos que não precisam simplesmente suspender nesse ponto específico, mas serão julgados de forma mais rápida. Não serão julgados tão rápidos, mas serão julgados de forma um pouco mais célere. E é nesses incidentes de recursos repetitivos que irá filtrar e facilitar para que essas demandas não cheguem futuramente nos tribunais superiores. Porque a partir do momento que o TST ele julga esse processo, vai haver um efeito cascata que todos os órgãos jurisdicionais, todos os tribunais, todas as varas, todas as turmas dos tribunais regionais do trabalho deverão seguir a decisão contida ali naquele incidente de recurso repetitivo, o tão falado
IRR. Ultrapassada essa informação básica, eu preferi até me estender um pouco mais para que você entenda o raciocínio. Vamos agora ser objetivos aqui. Quando nós falamos de IRR, incidente de recurso repetitivo, você vai para dois lugares, principalmente. Você vai para a CLT e para as instruções normativas do Tribunal Superior do Trabalho. Primeiro, você vai para o artigo 896-C da CLT, que nos fala que nos casos de multiplicidade de recursos de revista, nos quais tenham idêntica questão, percebeu aqui? Multiplicidade de recursos de revista de idêntica questão. É isso que eu estou falando, já falei para você naquela parte introdutória. Tem multiplicidade de recursos, não são 5, não são 20, não são 50. Talvez não sejam 100, são 1000, são 10 mil. São 20 mil recursos falando sobre o mesmo assunto. Não dá para nenhum tribunal ficar falando toda hora a mesma coisa. Porque senão não anda. Às vezes terão assuntos novos e assuntos às vezes mais importantes, que não serão julgados porque eles estão toda hora perdendo tempo falando a mesma coisa. E é isso que os tribunais superiores eles querem. Eles querem parar de ter que gastar o tempo deles, em vez de utilizar esse tempo para outras demandas, falar sobre a mesma coisa. Por isso que no artigo 896-C da CLT ele está dizendo, ó, quando houver multiplicidade de recursos sobre tema de idêntica questão, esses recursos eles serão encaminhados à seção de dissídios individuais ou ao tribunal pleno. Olha só. E até faltou aqui um acento. Para quê? Para verificar aqui, pessoal, a relevância da matéria ou a divergência de entendimentos. O STI ou o Tribunal Pleno, com base na relevância da matéria ou na diversidade de entendimentos, ele vai, a partir daí, julgar esses recursos repetitivos, para que o próprio tribunal não fique assoberbado só com o mesmo assunto, para tentar dar o quê? Maior celeridade. Celeridade essa, inclusive prevista no artigo 5º da Constituição da República. Na verdade, qual é o objetivo aqui? Fazer valer o direito, fazer valer a lei. Porque nós sabemos muito bem que muitas vezes a lei está lá, mas nem sempre consegue ser cumprida. Mas o nosso objetivo, como operadores do direito, é buscar a efetividade das leis. Para que não haja aquela história do ganhou, mas não levou. Aí, pessoal, você já percebeu aqui que no caput do artigo 596-C, ele já passou para você a conceituação do que é incidente de recurso repetitivo. Você já sabe disso. Então, já conversei com você o objetivo pelo qual foi criado o IRR, já conceituei aqui para você o que é o IRR, incidente de recurso repetitivo. A gente pode continuar um pouquinho aqui. Aqui, ó, no parágrafo 1º, ele já nos fala que poderá o tribunal escolher um ou outros processos para afetação desses recursos lá no tribunal. O que ele está dizendo aqui? Quando tiver um recurso de revista repetitivo, o relator ele pode escolher um ou mais processos modelo, um ou mais processos paradigma,
para que eles sejam paradigmas de futuras decisões, ou como alguns dizem, processo piloto, para que esses 2 ou esses 3 processos sirvam de paradigma, sirvam de parâmetro para as próximas decisões. Como tem aqui, eu tenho um processo que aconteceu isso. Aqui também no caso de terceirização, mas já na fase de execução. Já teve as decisões lá em cima. Quem já conseguiu descer do TST, na hora de executar o reclamado aqui, alguns têm êxito, outros não têm êxito, porque o patrimônio, o reclamado ou dilapidou ou escondeu o seu patrimônio. Então, é usado como modelo, como processo piloto para quê? Esse processo aqui, vamos seguir essa posição aqui. Às vezes vamos marcar audiências com essa empresa e vamos seguir esse modelo. Mas como isso começa? Começa quando ele é encaminhado lá para um incidente de recurso repetitivo. Eles escolhem 2 ou 3 temas, ou melhor, escolhem 2 ou 3 processos sobre o mesmo tema, que todos os processos que lá embaixo, seja no TST, seja no TRT, seja ainda na vara, por mais que depois, ainda que continue na vara, tenha o seu prosseguimento normal, quando chegar no momento específico, vai seguir todo o entendimento do julgado do incidente de recurso repetitivo. Além do parágrafo 1º, eu acho interessante o seguinte, pessoal, vale você estudar também o parágrafo 3º, que ele já nos fala que no incidente de recurso repetitivo, o tribunal que vai julgar esse RR, ele vai mandar ofício suspendendo todos os processos sobre esse tema. Foi o que eu falei com vocês. Lá, terceirização ou outros assuntos lá no STF, tudo que for ligado a esse tema, quando chega lá em cima, fica suspenso até a decisão do STF. Aqui no processo do trabalho é a mesma coisa. Os temas ligados à terceirização, por exemplo, estão suspensos até que tenha alguma decisão. No caso, não é nem do TST, é do STF para decidir como é que isso vai se resolver. Mas quando chega lá no STF, no TST, suspende tudo, porque ainda não foi decidido. E muitos desses vieram sobre IRR. Por quê? Fica suspenso até que se decida, e quando o Tribunal Superior tomar a decisão, foi o que eu disse, vai ter aquele efeito cascata, e todos os órgãos do Tribunal do Trabalho, da Justiça do Trabalho, deverão seguir o que foi determinado por aquele Tribunal Superior. Então, a suspensão eu acho muito importante você estudar, o parágrafo 1º também vale a pena, e o caput, pessoal. E não se esqueça, além disso, olha o exemplo que eu posso dar aqui para vocês de forma prática sobre incidente de recurso repetitivo. Chegou lá no TST a seguinte questão: a multa prevista no artigo 523 do Código de Processo Civil, no seu parágrafo 1º, é aplicável no processo do trabalho, no processo trabalhista? O antigo, para quem é mais antigo como eu, pegou o artigo 523, nada mais é do que aquele antigo 475J do CPC de 1973, até a reforma de 2015. Até a reforma de 2015 era 475J, agora é 523. O que fala? O que falava o artigo 475J, atual 523 do CPC? Após a condenação e após intimado o executado, o devedor, ele deverá pagar em até 15 dias. Caso ele não pague em até 15 dias, incidirá a multa de 10% da condenação, com base no artigo 523 do CPC.
E muitos advogados, com toda a razão, até pela inércia dos executados, para satisfação do seu crédito, ver o seu direito realizado dos seus clientes, quando não tinha o pagamento, pedia para o juiz aplicar a multa do 523 CPC. É óbvio que os executados questionavam isso, porque isso era do CPC, não era da CLT, e fica aquela guerra, e perdurou essa guerra por muitos anos. É aplicável ou não a multa de 10% do artigo 523? Já te digo logo que quando eu era reclamante eu pedia a multa, e quando eu estava pelo reclamado eu pedia para não aplicar a multa. É assim que advogado trabalha. Durante muito tempo teve essa discussão. Óbvio que essa discussão chegou aonde? Chegou nos tribunais, nos TRTs, depois foi para o TST. Em algum momento foi instaurado o IRR sobre esse assunto, incidente de recurso repetitivo, para julgar e definir se era aplicável ou não a multa de 10% prevista no artigo 523, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. O TST já julgou, já tem julgado nesse sentido, o qual o TST estabeleceu e definiu que a multa prevista no artigo 523, parágrafo 1º do Código de Processo Civil não é aplicável no processo do trabalho, até porque na CLT já tem previsões na fase de execução, e você lembra muito bem que para se aplicar o CPC tem que estar de acordo com o que se encontra previsto nas normas trabalhistas. Artigo 769 da CLT. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, gostado desse vídeo. Peço que vocês deem o like, compartilhem esse vídeo, e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.